Muito boa tarde, amigas e amigos. É o grupo de estudos Oração Ação, um grupo de fraternidade Oração Ação. Alicerçado mesmo em 3 eixos: o conhecimento das leis da vida, de como Deus age no universo, o autoconhecimento, porque refletimos o conhecimento para nós mesmos. A antiga lei do hermetismo fala que assim é o alto como o baixo, assim é o fora como o dentro. E depois de conhecimento e autoconhecimento, a prática do bem. É nesse ponto que nós estamos hoje centrados. Um dos grandes motivos da distorção do ensinamento do Cristo. Um dos grandes motivos da distorção espiritual, mesmo antes do Cristo, é falar o que não se sente, é fazer o que não se faz. O mais longo e incisivo discurso, pregação de Jesus, foi contra a hipocrisia. Em muitos momentos, e num momento mais denso, com mais ênfase, Jesus atacou aqueles que falam o que não fazem, orientando todas as pessoas a fazerem o que eles fazem, ao que eles falam, mas não o que eles fazem. Alertando que eles colocam no ombro dos outros obrigações que eles nem pensam em cumprir. Deixando, acima de tudo, a máxima de que nem todos aqueles que disserem Senhor, Senhor, esse famoso louvor, que é o centro da prática de muitos cristãos. Então, nem todo aquele que disser Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que fizer a vontade do Pai. Entre dizer e fazer, há uma grande diferença, e o aspecto principal da elevação, da melhoria, da expansão da consciência está no fazer. A prática do amor, a prática de Jesus Cristo é o ponto fundamental. Vejamos em nossa vida, o romantismo dá enorme importância às declarações, aos presentes, mas que qualquer um de nós reflita e responda. O que é mais importante, as declarações ou um cotidiano de companheirismo, de amizade, de respeito, de confiança na relação? Muitos usam a estratégia de disfarçar as suas práticas através das declarações e das encenações. E isso é no romantismo e também na relação com Deus. Como o próprio Jesus declarou, denunciou, apontou e alertou. Na política, o que preferimos? Um político que discurse muito bem, que tenha um marketing muito bem arrumado, ou aquele que efetivamente administre, zele pelo seu país, pelo seu estado, pela sua cidade, zele, acima de tudo, pelos seres vivos que estão nessa cidade,
plantando árvores, respeitando animais, desenvolvendo políticas sociais consistentes, como saúde, educação, cultura, esporte. O que você prefere? Quem fala ou quem faz? Você entrega a tua televisão, o teu carro, na mão de uma assistência técnica que declara, que fala, que tem sites, que tem panfletos, grandes propagandas? Você prefere essa que proclama grandes atendimentos ou uma outra que não tenha propaganda, mas que tenha uma prática eficiente, respeitosa em relação ao cliente? Em todos os lugares, por toda parte, certamente é preferível o que faz frente ao que fala. Precisamos alertar-nos para isso, precisamos ouvir o alerta de Jesus. Vamos hoje em cima desses temas. Pergunta 362 e 363. A 362 diz assim: D, o Consolador, Chico Xavier e Emmanuel. 362 diz assim: poderemos receber um novo ensino sobre os deveres que competem aos espíritas, aos espiritualistas? E a resposta de Emmanuel é a seguinte: não devemos especificar os deveres do espírita, ou do espiritualista, ou do cristão, porque palavra alguma poderá superar a exemplificação do Cristo. Vejam, meus amigos, o próprio Cristo é uma demonstração eloquente do que ele fala, na medida em que não escreveu nada. Tudo que sabemos do Cristo, os evangelhos todos, foram escritos por seus discípulos. Da mesma forma, Sócrates. Da mesma forma, Buda. Será coincidência? Então, não devemos especificar, diz Emmanuel, os deveres do espírita cristão, porque palavra alguma poderá superar a exemplificação do Cristo, que todo discípulo deve tomar como roteiro da sua vida. Que o espírita, nas suas atividades comuns, dispense o máximo de indulgência para com os seus semelhantes. Ser indulgente é o contrário, é o oposto de julgar e condenar, de atacar e denegrir. Indulgência para com seus semelhantes, sem nenhuma indulgência, nenhuma amenização, nenhuma desculpa para consigo mesmo. Diz Emmanuel nesse livro que temos nos acostumados a, por séculos, sermos rígidos com os outros e indulgentes conosco. E nisso está a raiz da nossa estagnação. Convida-nos, Emmanuel, a, por décadas que seja, por uma vida apenas essa, experimentarmos o contrário. Sermos indulgentes com os outros, que afinal de contas não conhecemos os pensamentos, os sentimentos. E rigorosos conosco mesmos. Porque se podemos julgar alguém com conhecimento de causa, esse alguém somos nós mesmos, não é? Porque antes de cogitar da iluminação dos outros, da salvação dos outros,
Deverá o espírita buscar a iluminação de si mesmo, no cumprimento de suas obrigações, na transformação de suas atitudes, de suas ações. Não foi à toa que os espíritos propuseram e Allan Kardec assumiu como lema do espiritismo: fora da caridade não há salvação. A caridade é o amor em prática. Não é o discurso que se exalta, não são os rótulos que podemos colocar a nós mesmos o que se coloca como fundamental para a nossa salvação, para a nossa expansão, para a nossa elevação espiritual. Mas há o amor praticado. Tudo à nossa volta fala: pratique Jesus. Ouçamos esse tudo, esse todo que nos orienta ao bem, à caridade, ao amor, vivenciado a todo tempo. Pergunta 363. Como se justifica a existência de certas lutas antifraternas, certas atitudes anticristãs dentro dos grupos espíritas? O que justifica isso? Vem Emmanuel com a sua resposta. Uma associação espírita cristã deve ter, mais que tudo, a característica familiar, onde o amor e a simplicidade figurem na manifestação de todos os sentimentos. Em uma entidade doutrinária, quando surgem as dissensões e lutas internas, revelando partidarismos e hostilidades, é sinal de ausência do Evangelho nos corações, demonstrando-se pelo excesso de material humano e pressagiando o naufrágio das intenções mais generosas. Nesses núcleos de estudo, nenhuma realização se fará sem a fraternidade e humildade legítimas, sendo imprescindível que todos os companheiros entre si vigiem na boa vontade e na sinceridade, a fim de não transformarem a excelência do seu patrimônio espiritual numa reprodução dos conventículos católicos inutilizados pela intriga e pelo fingimento. Claro que não podemos acusar apenas os irmãos católicos. O próprio Jesus, como dissemos aqui, apontava esse comportamento no judaísmo. E certamente não são apenas os católicos e os judeus que manifestam esse tipo de comportamento, mas também os protestantes, mas também os budistas que constroem palácios em nome daquele que teve como ato fundante da sua missão a abstenção da cultura de palácio, da cultura palaciana. E aqui nessa pergunta leva-se a Emmanuel essa mesma contradição entre discurso e prática no Espiritismo. Por quê? Porque somos seres humanos e onde há seres humanos, uma das grandes desarmonias, das desintegrações, das doenças mentais, espirituais que nós carregamos, é a dissintonia entre o que se pensa, o que se sente, com o que se fala e se faz. Contra isso, Jesus e Paulo reforçaram muito que fôssemos sim, sim e não, não.
Ou seja, agirmos e falarmos em acordo com o que pensamos e sentimos. Então, nenhuma realização se fará sem a fraternidade e humildade legítimas, sendo imprescindível que todos os companheiros entre si vigiem na boa vontade e na sinceridade, a fim de não transformarem a excelência do seu patrimônio espiritual numa reprodução dos conventículos das reuniões católicas e judaicas e budistas e espíritas, infelizmente, inutilizados pela intriga e pelo fingimento. Vejam se não é um fabuloso alerta que cabe sim a todos nós ler, estudar, para muito além dos livros, em nós mesmos, nas nossas instituições, nos nossos grupos, nas nossas famílias. Fundamental, não é? Não reproduzirmos o erro que se cometeu contra Jesus ao tempo em que ele era vivo e não reproduzirmos o erro que se comete contra Jesus nas hostes das organizações que dizem defendê-lo, que dizem representá-lo na terra. Errar é humano, diz o dito popular. Mas continuar errando, mas permanecer no erro, tendo sido alertados contra o erro, desde os nossos maiores luminares, é realmente uma tragédia. Pensamos nas tragédias como os terremotos e as guerras, e elas são. Nos feminicídios, nos assassinatos contra animais, e são realmente erros terríveis. Mas o pior de tudo é cometer esses erros terríveis em nome da paz, em nome da harmonia, em nome do amor, em nome de Jesus. Assim não seja conosco. Vivamos o máximo que pudermos, em verdade, em humildade, em sinceridade. A etimologia da palavra sinceridade ela é muito interessante, porque ela fala de viver sinceramente, é sem cera. Sincero é aquele que não possui a cera, que não tem uma maquiagem, que não tem uma máscara, que vive a sua realidade. Admitamos nossas sombras, estudemos a nós mesmos, nas nossas contradições, e busquemos, é claro, praticarmos todos os ideais que nós dizemos e proclamamos seguir. Diz Beto Guedes que a lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Aprender no sentido de viver, de praticar. Ouçamos tantos e tão convergentes sinais, não para querermos com rapidez, com imediatismo, uma transformação que não fazemos há milênios, mas para viver a nossa incompletude, para admitir a nossa incompletude, o nosso primarismo, como passo inicial da nossa elevação, como o diagnóstico preciso é fundamental a qualquer processo de cura.
Que assim seja com todos nós. Se deixarmos de agir na hipocrisia, claro, nem o mundo, nem nós nos modificaremos imediatamente. Mas sim, a nossa modificação será muito mais segura, firme, constante, se admitirmos nossas sombras. Se não procurarmos projetar nos outros aquilo que estamos tentando esconder em nós mesmos, como estratégia de ilusionismo. Claro que aquele que engana e se engana, se atrasa, permanece no erro. Jesus, quando curava os paralíticos, dizia magistralmente: nós, paralíticos da alma, precisamos ouvir. Ele dizia: levanta, ou seja, saia da sua paralisia. Toma a tua cama, ou seja, saia do seu comodismo, do seu conforto ilusório e tóxico. E anda. Haja. Pratique. Direcione a sua raiva contra a matança de animais, a crueldade contra animais, contra o assassinato contra mulheres, contra as guerras, contra a corrupção, sendo você mesmo mais pacífico, mais honesto, muito menos violento. Numa palavra, como disse Mahatma Gandhi, o homem que praticou a paz, faça em você o que você tanto deseja para os outros e para o mundo. Graças a Deus, que essa mensagem de estímulo e de alerta, ao mesmo tempo, banhe todas as mentes, inunde todos os corações. Marco Aurélio Trindade dando seu boa noite, Enir lembrando e pedindo pela saúde da Mônica Silva e dando seu boa noite a todos, Adelaide Dias dando também o seu boa noite. Muito feliz pela presença de todos que se manifestaram e que não se manifestaram. E estimulamos os amigos a levar esse alerta e esse estímulo que foi trazido até nós hoje para amigos, parentes, conhecidos, de todas as suas redes sociais. Compartilhe, espalhe. Conheça o nosso canal, espalhe esse vídeo daqui de hoje. Sejamos propagadores da verdade e estejamos atentos, acima de tudo, vigiando o nosso comportamento, as nossas palavras, nossos pensamentos e nossos sentimentos. E orando para melhorar essa vibração, possibilitando melhores pensamentos e sentimentos, melhores palavras e ações. Paz e bem para todos, um prazer estar com vocês aqui. Amanhã voltaremos às 18 horas. Paz e bem e até a próxima.